de observar e de começar a focar o nosso pensamento em determinados estados mentais. Focar e não se distrair, porque a gente tem toda essa tendência de se distrair, porque nós temos uma natureza de insatisfação. A primeira, chamada assim, a primeira nobre verdade, são 4 nobres verdades, aquelas que eu falei de maneira muito breve para vocês, vou explicar um pouco melhor. Os primeiros ensinamentos de Buda são as 4 nobres verdades. A primeira delas, a verdade do sofrimento, dukkha, a palavra dukkha em sânscrito. Uma das traduções que é a mais correta, eu diria assim, a mais efetiva de se pensar a respeito, é insatisfação. Então, esse nosso sofrimento advém da nossa insatisfação. Nós estamos o tempo todo insatisfeitos. Um exemplo bem simples. Às vezes, eu me pego olhando no WhatsApp, vendo se alguém me escreveu alguma coisa. Dali a pouco, eu vejo que eu estou pegando o WhatsApp de novo, olhando de novo. E assim, não fez nenhum barulho. Por que eu estou pegando o meu celular de novo para ver? Se eu sei que... É como se eu quisesse ver se tem alguma novidade, alguma informação nova com a qual eu trabalhar, de modo que eu não tenha que continuar lidando com aquelas informações que já chegaram antes e que são problemas que eu estou postergando a resolução deles. Falo, puxa vida, já me falaram várias coisas, tem várias coisas aqui que eu tenho que resolver. Deixa eu ver se ninguém fala mais alguma coisa nova, que eu quero fugir daqueles problemas de antes. Então, às vezes, coisas muito sutis a gente já é insatisfeito. Em níveis mais óbvios, nós somos insatisfeitos em relação à maneira como é o nosso corpo, porque a gente tem os padrões de beleza que são impostos na mídia, que a gente acredita que aquilo é realidade, quando não é. A gente é insatisfeito com a forma como nós nos vestimos, a gente é insatisfeito com o status social que nós temos, somos insatisfeitos com a comida que nós comemos, somos insatisfeitos com a nossa família, com os amigos que nós temos. A gente acredita que quanto mais eu tenho, mais feliz eu vou ficar. E a gente vem seguindo esse comportamento até agora, só que parece que não acontece. Parece que eu consigo aquilo que eu queria, passa um tempo, eu volto a ficar insatisfeito, eu quero algo além daquilo. E quando que isso vai parar? A gente fica buscando a satisfação dessas nossas pequenas insatisfações, até agora não tem resolvido. Então, talvez a gente tenha que buscar algo além disso, uma outra resposta. Porque até agora, esse nosso eu, proteger esse meu eu, conseguir algo além para esse meu eu, garantir a continuidade da existência desse eu, que eu não quero que nada ataque esse meu eu, nem que faça nenhuma brincadeirinha que incomode esse meu eu. Até agora ele vem pedindo pra gente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Me satisfaça, me satisfaça, me satisfaça. Só que ele é fominha, ele nunca fica satisfeito. Ele é uma criancinha mimada aqui. Será que a gente não tem que começar, ao invés de ficar fazendo as vontades dessa nossa criancinha mimada, a gente começar a dar uma educação melhor para ela? Falar, não, peraí, não é assim que as coisas funcionam. Pera lá, tem limites, tem regras. Não dá para pensar só em você. Então a gente tem que começar a educar a nossa criancinha mimada. Tem que observar melhor isso. Então, para observar isso, a gente precisa de alguns parâmetros iniciais. Assim, claro, é possível sempre a gente ir atrás dos nossos próprios parâmetros, mas pensando que existem muitas tradições de pensamento anteriores, existe uma tradição de mais de 3.000 anos trabalhando nisso, desenvolvendo uma tecnologia da mente. Por que não
verificar o que já foi trabalhado nisso, então, em cima disso, eu ir além, desenvolvendo o meu próprio treino, né, em cima daquilo que já se tem para ensinar. É muito mais rápido. Muito mais rápido a gente se basear naquilo que um professor já pode nos ensinar. A gente simplesmente pegar o livro didático e ler aquilo, tem coisas que não estão no livro didático. Tem aquela coisa que não está no livro de receita, que é a nossa mãe que tem que ensinar pra gente. É algo na prática. É um detalhe na prática. Muitas vezes tem coisas que a gente não consegue registrar nos livros. Tem que ser algo realmente de pessoa para pessoa. Conhecimento tácito. Posso fazer uma pergunta? Na linha que você falou da insatisfação. Mas o budismo já não é fruto da insatisfação. O Bodhidharma chegou um momento que ele, um príncipe, estava falando, não estou satisfeito, essa vida deve ter algo melhor. Dali já nasceu. Então, satisfação também não é um motor criativo, criacional também. Você procurou o budismo por uma certa satisfação na vida mental. Então, olhar a satisfação para esse lado também. Desculpa, você usou a palavra Bodhidharma? Não é o Buda, o iluminado. Desculpa, eu queria falar. Não, Buda Shakyamuni o Buda histórico do nosso tempo. Bodhidharma foi uma outra figura histórica, que ele era um monge indiano, que foi para a China e tem toda uma vida falando do Siddhartha Gautama mesmo. Sim, Siddhartha Gautama. Era o príncipe e tal. Isso. E esse tal filme falou, acho que não é isso o mundo, deve ter algo ali no mundo. Que falasse. Com certeza. Eu diria que novamente a gente pode pensar a questão da insatisfação. É por causa desse tipo de insatisfação que logo no início eu comentei a respeito de... Qual foi a palavra que você usou em relação ao sofrimento? De aceitar o sofrimento? Não é aceitar, mas entendê-lo, assim. Você minimiza o sofrimento não pensando no sofrimento. Às vezes ele sofre com a ideia de sofrimento. Sim. Os conhecidos praticam muito isso. Às vezes a gente tentando evitar o sofrimento, ele sofre mais. Sim, justamente essa questão de... Eles pegam, por exemplo, assim, o sofrimento, vamos dizer, físico, a gente tem um limite, você desmaia. Então não existe um sofrimento imaginável. Entendeu? Então a pessoa começa a parar de sofrer, tipo assim, sei lá, vai se crucificar, tudo bem. Chegou uma hora para desmaiar. Então, eu estou falando no sentido romano, lá, 2000 anos atrás. Eles têm desapego, eles falavam muito isso aí, desapego, porque você falou, o apego cria sofrimento. Então, Sêneca, o velho, falava muito isso. Quando você estiver beijando seu filho, pensa, mas ele pode estar morto. Já prevendo talvez um sofrimento absurdo, o pai tem apego ao filho. Então, você já pratica um desapego. Então, os especialistas levam ele com... Eu vejo uma resposta romana, grega, meio que nessa linha, né? Mas voltando àquela história da satisfação, então, eu penso a satisfação como você é evolutivo, porque se você está satisfeito com aquele nível de violão, você não vai procurar um homem que ensina 3 acordes, está ótimo. Não, peraí, vamos ver o piano clássico. Né? Então, acho que é uma mola interessante. Está dependendo do tamanho que ela... Não é isso. Sim, mas aí eu acho interessante porque justamente ocorreu, usando a palavra insatisfação no contexto que você se refere, Siddhartha Gautama ficou insatisfeito com aquelas respostas que ele tinha ali no palácio. Ele observou o sofrimento e ele não quis ficar na questão do sofrimento, ele quis se revoltar contra aquilo. Nesse sentido, eu gosto da palavra revolta. Né? Ele falou, não pode ser, eu preciso encontrar uma resposta para a questão da doença, do envelhecimento, da morte. Então, eu vou em busca disso. Então, digamos que, se a gente for pensar, se a gente for usar a palavra insatisfação para esse tipo de atitude, eu diria que é uma insatisfação ativa, né? Que vai buscar algo além da insatisfação corriqueira. Não é só gerar o sofrimento, mas procurar uma alternativa. Sim. Ela é proativa, ela é criativa. Né? A sabedoria nasce da reflexão. Quando você para, pensa, tem algo errado aqui. Aí você dá... Né? O sábio começa a perceber no seu público, vamos dizer assim. Ele não está satisfeito com o nível dele. Procura dar um passo à frente. Né? É feito da satisfação no sentido de vazio, de cliente. Né? É que a pessoa tenta preencher o vácuo.
É mais no sentido de não se dar por terminado, né? Essa situação nesse sentido. Você perceber que é uma obra em aberto, criativa. Eu acho que eu não entendi. Não, eu acho que no caso é mais satisfação no sentido de você pensar que você é um projeto criativo, que você é uma evolução, que você não tem um ponto final aqui, pode sempre estar avançando. É quase que esse sentido você falou mesmo até da evolução espiritual mesmo, assim, posso passar até para o próximo passo. Tá? Mas nunca autossuficiente, né? Não, porque daí você seria satisfeito, chegaria no ponto de pô, estou com 50 anos, cheguei nesse ponto que morreu o assunto. Não. Acho que até o último hálito ali você ainda tem uma chance de você ter alguma coisa, né? Até dentro daquela primeira colocação, a gente consegue notar que aí a palavra de satisfação, ela pega um tom de ambiguidade, dependendo da colocação que ela é posicionada. Quando ele colocou, você estava falando que o mestre falava, não se dê por satisfeito só com o que eu falo, teste, então tenha insatisfação, buscar e procure. Não ficar satisfeito com a minha resposta. Sim, tenha. Então, dentro do público já tem a semente da satisfação. Talvez mais pela maneira como a gente enxerga a palavra, né? Tudo é do lado colocação. você olha. Sim, Porque às vezes, como diz você, de maneira ocidental, a satisfação não é sentido de vazio, de sem sentido, né? Nesse caso, é não se dar por terminado, sempre saber que tem alguma coisa que você pode fazer. Nem a palavra é fácil, dependendo do que você coloca, ela é muito complexo. Você chegar no conceito de paz. Que a paz de um pode ser o início do inferno de outro, entre aspas. Eu posso estar em paz desde que eu tenha mais rico, eu tenho sua casa, eu posso comer. Entendeu? Se os parques paralelos do desumano, né? Se queres a paz, se não para a guerra. Mas é interessante. Essa questão de religião, quando você coloca, eu estava escutando aqui, refletindo um pouco, o mundo qual nós nascemos e somos inseridos, ele nos coloca numa situação que a gente vive nesse grande conflito. Que o sistema propriamente capitalista que a gente é inserido no meio dele, ele vive desses vazios, roubando o tempo das pessoas e não deixando com que elas desenvolvam esse estado de consciência, igual você está falando que o budismo tem, para que se possa se elevar realmente à humanidade. Então, tem muitos estágios regressivos que é em função disso. A gente não se permite. E aí é que o negócio começa a tomar umas dimensões meio loucas, quando você começa a pensar assim. Na questão da fé, quando você não tem a capacidade de falar, não, deixa eu questionar, como você colocou no teste, quando você chega num ponto de falar, não aceite por aceitar, de repente você pode aceitar um conceito que seja totalmente um conceito que vai deturpar e desestabilizar uma cadeia gigante, uma série de pessoas ou uma coisa muito ampla. E às vezes nas pequenas ações, quando você está comprando uma loja de R$10, está tendo toda essa. A gente não tem a capacidade de parar e se questionar e buscar de onde vem aquilo daí. Então, o mundo qual nós somos inseridos, a gente vive buscando, falando contra ser humano. Hoje minha filha nasceu e eu fico sempre pensando, antes, quando ela estava pegando, à medida em que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai despertando a percepção de coisas que até então não nos incomodava nem um pouco, a gente não observava e às vezes não estava aí. É muito mais fácil pelo mínimo esforço você se deixar tomar e adotar uma filosofia que já está ali embutida, do que você buscar suas respostas. E à medida que você vai envelhecendo, você vai buscando essas respostas. Hoje eu fico pensando em algumas coisas que possam, obviamente, caminhar para poder tornar o mundo que ela vai estar melhor. Que eu acho que é essa a raiz daquilo que a gente está discutindo aqui. Através das nossas ações, coisas pequenas, pequenos gestos. Buscar alguma coisa que colabore para que a humanidade vá nesse sentido. E eu observo que hoje está muito carente disso. É muito difícil de a gente atingir esse estado. E quando aparecem filosofias diferentes das quais nós somos ligados e enraizados de berço bem, acho que boa parte das pessoas que estão aqui são cristãs, eu sou cristão. Aquela questão que eu estava falando, eu fiquei pensando.
trazendo para mim a cultura, qual desde pequeno, e aí tem várias vertentes dentro do mesmo, dentro do cristianismo tem uma série de coisas, cada dia sai uma religião diferente ali, exatamente por essa questão. As pessoas pegam o livro, não buscam um mestre talvez que tenha essa maturidade que a gente está falando, que só o tempo vai conseguir desenvolver. Uma fruta não nasce madura, né? Ela passa por um processo, e aí essas pessoas fazem uma leitura estanque, um versículo estanque e uma interpretação estanque, sem buscar uma cultura, um contexto qual aquela parte estava se referindo, estava dentro de um... Existe um contexto muito gigante que aquela pequena frase estava inserida. Isso é elucidado no momento do aprendizado, e às vezes o autodidatismo ele pode ser perigoso nesse sentido. E aí, quando você estava falando, não estava interpretando dessa maneira. E aí é que começa a surgir vertentes, cada hora uma vertente diferente, com uma lógica diferente, confundindo a cabeça de muita gente, e chegando a um ponto de ter um Estado Islâmico, a qual os islamistas, os islâmicos condenam. Quem é muçulmano condena veementemente isso. Mas exatamente por essa questão, eles não foram dentro de um templo buscar um mestre, uma pessoa. Pegaram uma pessoa pegou, leu, teve uma interpretação às vezes, e aí começa a ter pequenas ações que vai começando a aumentar e tomar a proporção que tomou lá. Mas se você for ver, né, isso é um reflexo do que a gente vive hoje, né? Por exemplo, a gente acha que, como a gente tem acesso à informação de maneira até fácil, então a gente consegue correr atrás. Por exemplo, eu acho que só com uma pesquisa no Google eu fico sabendo o que é. Não, tem um Google, procuro na internet, quero saber sobre isso, vou lá e pesquiso, estudo sozinho. Então essa coisa de que eu sou autossuficiente, na verdade eu me satisfaço com uma coisa que eu consigo fazer mesmo, eu não preciso do outro. Eu tenho outra, eu preciso, o que eu quero, eu vou atrás. Eu tenho dinheiro, compro, quero isso, faço. Então é isso que é o reflexo. Queria perguntar, será que eu posso aprender budismo sozinho? Pode, né? Você pode ler as coisas, mas talvez você não vai ter aquela vivência, né? Que é a coisa mais, como você falou, né? Mais incisiva, aquela vivência pura do que é. Você vai saber o que é, você vai ler, vai interpretar por si próprio. Mas assim como qualquer outra religião, qualquer outro tipo de conhecimento, você pode entender de termodinâmica? Sim, pega um livro, estude física. Mas e aí? Você foi atrás de um professor? Você foi atrás disso? Você acha que pode aprender de forma sozinho? E a gente sempre acha que a gente é autossuficiente e não precisa dos outros. Eu acho que isso parte do princípio básico ali, que a gente é objeto e sujeito ao mesmo tempo. Então é impossível. O telescópio Hubble pode ver o fundo do universo, mas não se enxerga. O melhor microscópio pode ver a melhor partícula subatômica, mas não vê as átomos de que ele é formado. Então a gente não se coloca no papel de objeto e sujeito ao mesmo tempo. Precisa de alguém de fora, porque um violão desafinado, se não tiver um lá de referência fora dele, você não vai conseguir afinar. Entendeu? Existe esse efeito espelho, que é interessante. E aí o mestre pode servir também, nesses momentos, porque a gente se colocando no objeto, mas quem disse que nosso objeto, né, como sujeito se auto-feedback é meio complicado, porque como você falou, aí eu lembrei, voltando um pouco atrás, da gente não sermos o mesmo desde que nascemos na série Heráclito, também já falávamos dos quatro do mesmo rio e tal. Eu lembro Raul Seixas, com um cara sábio, brincando, né? Eu prefiro ser essa metamorfose do Dante. Ele estava corretíssimo, então. Daqui a pouco eu falo ao contrário do que eu disse ontem. Porque o fato de eu ter conversado aqui, ter certas ideias, talvez eu tenha mudado um discurso que eu tinha meia hora atrás. Com certeza. Às vezes eu estou E conversando a pessoa acha que não, internamente eu vou ter esse mesmo discurso, mesmo ideia. A gente muda de opinião a qualquer hora. Não sei quem falou isso, não é vergonha mudar de ideia, porque é vergonha não ter ideias para mudar. Você não tem essa capacidade de procurar conversar e ter a humildade de ver que, como objeto e sujeito, você também. O problema é que se o Heráclito mudasse de ideia, ele teria quebrado toda a tese dele, né? De tudo flui. Se ele mudar dizendo que tudo não flui, ele teria que mudar para justamente cair numa contradição. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Do quê? Que não se passa. Se tudo flui, se tudo flui, portanto, o que eu estou dizendo também flui, então se modifica. E se modifica, o que eu acabei de dizer não vale. Os gregos acabaram muito nisso, né? Parmênides acabou ganhando a discussão do Heráclito, né, na nossa sociedade. Já tartaruga aqui, isso Nietzsche também tem alguma coisa assim, não existem verdades absolutas, né? Acho que é o sofismo. É sofismo.
Deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que a visão que eu tinha, assim, muito superficial, né? Tanto é que eu já comecei falando assim para você, a hora que eu cheguei, é de que, tentando entender um pouco da metafísica dessa visão filosófica oriental, eu sempre liguei com aqui que a gente tem, e porque minha co-orientadora de doutorado, ela, inclusive, tá na Índia agora, porque ela faz a Nice, né? E ela diz assim que a complexidade, não sei se já ouviu falar da sistêmica, que tudo é um sistema, uma unidade. Por isso as minhas perguntas aqui foram condicionadas a isso, no sentido de que existe aquela quebra que eu perguntei para você, e não uma continuidade. Porque o filósofo que eu estudo, Peirce, ele coloca como pressuposto ontológico da realidade um contínuo. E eu sou matemático. E aí eu falei, mas que tipo de contínuo é esse? Na hora que eu fui ver que é o contínuo da matemática, eu fiquei assim, me perguntando como é que há essa continuidade na realidade. E parece que a física quântica tem mostrado esses resultados. Então, e aí quando você tentou enfatizar alguns lados do eu diferente do outro, e eu pensava nessa concepção budista, por causa da Nice, como um todo indissociável e contínuo, em que as coisas se interrelacionam, e que não há distinção entre você e eu, justamente porque nós fazemos parte dessa unidade indivisível, entende? Tentando visualizar um pouco essa metafísica. Eu não sei se tem a ver, se você realmente... Porque daí que chega no nada, mais ou menos. Você entende o que eu quis dizer? Porque o Heidegger que faz esse contato ocidental-oriental, do nada, não é? Eu já fui atrás. Então, é interessante que você citou que, assim, o contato que eu tenho com Aristóteles e a metafísica eu estou tendo agora que eu estou estudando a filosofia budista, com Heidegger também. Inclusive, o meu professor está fazendo mestrado e doutorado lá com o professor da Unicamp, o Antônio Florentino Neto. Ele é especialista em Heidegger. Ele já foi lá, deu algumas aulas por setembro pra gente. E... Eu tive aula com ele. Tive. Tive. Lá no Unicamp mesmo? Legal. Ele contou pra você a fábula dos peixes do Schutz? Não. Da ponte. Tipo, os peixinhos estão... É porque ele sempre conta. Toda vez que ele vai dar aula pra gente, ele conta essa história de algum jeito diferente, em algum momento. Mas, enfim... e agora, eu estava comentando com o Thiago que eu estou estudando há 5 anos. E o texto principal que nós estudamos é o Lanhin Shemu, que ele é o grande tratado dos estágios à plena iluminação, que foi escrito pelo Lama Tsongkhapa, que é um professor tibetano do século XIV, por aí. E ele é realmente um tratado bem grande que fala em minúcias de cada parte que você tem até chegar à iluminação. E agora a gente está chegando no final do estudo desse tratado, que está fazendo a análise da conhecimento da realidade, que aí a gente adentra as questões da Shunyata. E a gente está estudando em paralelo a metafísica de Aristóteles, comentada por São Tomás de Aquino. Porque tem muitos pontos que a gente vê que são similares e muitos pontos que são o extremo oposto. Porque quando você fala de metafísica e de ontologia, você está pressupondo uma substância, né? Aquela questão da substância além da physis, a questão que os pitagóricos utilizam muito essa questão na matemática de que existe a substância, né? Seria a essência. A essência. E, em geral, nós pensamos nessa essência como algo imutável. E aí, no ponto que tem a questão da imutabilidade, você vai entrar em embate com a questão da impermanência.
de avaliar a impermanência das coisas, né? Se as coisas estão em relação, é possível existir algo totalmente permanente? É essa questão do Marx. Desculpa de novo. Porque assim, essa questão do Marx, por exemplo, não existe essência. Aquilo que nós somos, não existe uma essência. Desde o processo mais, desde os processos de evolução mais, do estágio mais simples do organismo vivo até ao que nós somos hoje, é um processo de constante modificação. No caso, daí não haveria uma essência. O que nós seremos amanhã não está garantido. Etc. Eu acho que Mas você falou da essência e adentra a questão da física quântica também. Essa questão de quando você observa a partícula, quando você consegue definir o lugar da partícula, você não consegue definir a massa. Quando você consegue definir a massa, você não consegue definir a posição, por exemplo. Todas essas questões, limites da ciência, que a nossa tecnologia está adentrando isso agora, são questões que Nagarjuna, no século II, filósofo budista, ele já estava falando disso. E os físicos quânticos ficam doidões quando eles leem os textos de filosofia budista. Esse cara estava falando de física quântica antes da gente. Eles ficam alucinados. Por isso que tem muitos livros. Nagarjuna. Tem muitos livros que abordam a questão da filosofia budista e da ciência em conjunto por causa disso, porque existe um diálogo muito forte nesses pontos. Ela é física, não é à toa que ela foi para a Índia, porque ela acredita exatamente nisso. Mas você disse que o número, por exemplo, um número racional é uma substância? Substância? Veja bem, eu estou começando a adentrar os estudos disso agora. Mas não é substância, né? Eu não posso falar muito a respeito. São os primeiros contatos que eu estou tendo com a questão de Aristóteles. Conceito não é substância, né? Assim, se for imutável, é essência, né? Tipo assim, algo imutável, algo que te faz ser o que é e que não muda, não é? Pode existir variáveis, mas existe uma essência, não sei definir essência, mas é algo que não muda. Tipo assim, o teatro é o teatro, existe uma essência do teatro, ele sempre terá reflexo sobre essa essência, não sei. Mas a substância muda. Acho que é complicado agora. Então, se essa substância muda ou não. Aí entra as questões de também puxando a questão de Tomás de Aquino, já que eu mencionei por causa da metafísica, quando você estava falando sobre as diversas formas de cristianismo, etc. Agora que a gente começou a estudar a Suma Teológica lá, de São Tomás de Aquino, que ele fala, ele coloca várias questões, é muito interessante o texto que ele coloca em forma de debate, várias questões a respeito da existência de Deus, de como são determinadas coisas na religião cristã. Conforme a gente foi estudando, que eu fui percebendo, nossa, na verdade, eu nasci numa família cristã, cresci como católica, mas eu nunca havia realmente estudado catolicismo. O pouco que eu tive de catequese era algo extremamente superficial e não tinha esse estudo. Nossa, acho que se naquele tempo eu tivesse tido todo esse estudo, eu teria pensado diferente, né? Muitas vezes é essa questão de, deixa eu pegar a informação mais rápida, a informação do Google, e a gente não se aprofunda, a gente não busca alguém para explicar aquilo para a gente, e a gente não adentra essas questões profundas, né? Mas até na experiência religiosa, assim, né, eu sinto que a experiência religiosa ocidental, pelo menos, né, eu sinto que está mais agregada a questão capitalista de não evoluir mesmo, de um emburrecimento a buscar reflexões mais profundas, a buscar... Porque até no catolicismo tem reflexões muito fortes, muito profundas, se você pegar para ler Bíblia e tal, tem reflexões muito, muito pesadas. Só que tem mais um processo de emburrecimento mesmo, assim. Essa teologia cristã mais profunda, não há reflexos nas comunidades da Igreja Católica, por exemplo. No caso, eu falo porque eu fui seminário há 6 anos. A teologia que a gente faz, ela é profunda.
ela é profunda no sentido de que não há medo de perguntas. Então você mergulha e tenta encontrar respostas coerentes à tradição. Agora, nas comunidades, há muito medo de perguntas. Ou há o processo de evitar as perguntas, porque não se sabe respondê-las. Né? No caso, por exemplo, é só você ver as ressonâncias do tipo de igrejas cristãs que nós temos na televisão. Não é? Agora, eu mesmo não consegui ficar muito exatamente por isso. Né? Um núcleo